A disputa que está prestes a explodir no universo do futebol brasileiro é nada menos que digna de um filme de ação, repleta de intrigas, rivalidades e, claro, muito dinheiro. É isso mesmo, torcedor palmeirense. A notícia que sacudiu os bastidores do futebol é a iminente guerra do Sheik pelo controle do nosso amado Palmeiras. De um lado, temos Mohammed bin Salman, o bilionário príncipe da Arábia Saudita e dono do Newcastle, que está investindo pesado no futebol inglês e sonha em transformar o clube em uma potência mundial. Do outro, Nasser Al-Khelaifi, o magnata catari que controla o Paris Saint-Germain, um dos clubes mais poderosos e badalados do mundo, que já trouxe estrelas como Neymar e Messi para o futebol europeu. No centro desse fogo cruzado, está o Verdão, a Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul. Essa disputa não é apenas sobre quem terá a posse do clube, mas sim sobre o futuro do Palmeiras em campo e fora dele. O que isso significa para a nossa torcida? A paixão da Mancha Verde, a energia da arquibancada e o orgulho alviverde podem estar em jogo. Entramos em um capítulo crucial da história do Palmeiras, onde cada decisão pode mudar tudo. Enquanto torcedores, sabemos que o Palmeiras é um clube que respira história, conquistas e, acima de tudo, uma torcida que nunca desiste. Mas com a chegada desses dois bilionários, as interrogações começam a surgir: quem realmente ama o Palmeiras? Quem está aqui apenas pelo investimento? E o que acontecerá com a essência do nosso clube? A primeira questão que surge é: como essa briga de gigantes pode impactar diretamente o desempenho do time? As expectativas são altas, e a torcida já começa a sonhar. Imagine contratações bombásticas, um investimento maciço em infraestrutura e, quem sabe, um futebol ainda mais competitivo nos gramados do Brasil e da América do Sul. Contudo, não podemos esquecer que mudanças bruscas podem trazer desconfiança e instabilidade. Portanto, o clima está tenso nos bastidores. E se você pensa que a história acaba aqui, está muito enganado. O que está em jogo é muito mais profundo do que apenas números e contratos. Estamos falando de uma identidade, de uma filosofia de jogo que pode ser totalmente transformada. Preparem-se, porque ao longo deste vídeo, vamos explorar cada aspecto dessa disputa emocionante, desde as mudanças táticas que podemos esperar até as reações fervorosas da nossa torcida. Antes de nos aprofundarmos nas implicações dessa batalha, quero pedir a você, que está aqui conosco, para se inscrever no canal e deixar o seu like. Juntos, vamos mergulhar de cabeça nos bastidores dessa disputa que promete ser uma verdadeira montanha-russa de emoções para nós, palmeirenses. Estão prontos? Então vamos lá! Agora que já entendemos a importância dessa disputa entre os Sheik, vamos nos aprofundar nas possíveis mudanças que isso pode trazer para a gestão do Palmeiras. O impacto de um novo dono pode ser enorme, e estamos prestes a entrar em um território onde a filosofia de jogo, as contratações e a estrutura do clube podem ser radicalmente alteradas. Vamos imaginar como seria um Palmeiras sob o comando do dono do Newcastle, que possui uma visão de investimento voltada para um futebol de alta performance e um projeto a longo prazo. Esse tipo de gestão poderia trazer uma nova mentalidade ao clube, focando em um estilo de jogo mais ofensivo e atraente. Por outro lado, o proprietário do PSG é conhecido por sua abordagem imediatista, buscando resultados rápidos e contratações de estrelas mundialmente reconhecidas. O que isso significaria para o nosso Verdão? Para ilustrar isso, podemos olhar para o exemplo do Chelsea, que passou por uma transformação radical após a chegada de Roman Abramovich. O clube inglês, antes de sua chegada, tinha uma abordagem mais conservadora em termos de contratações e estilo de jogo. Com o novo dono, o Chelsea se tornou um verdadeiro imã de estrelas, trazendo jogadores de renome e adotando uma mentalidade vencedora. Essa mudança não apenas elevou o nível do futebol apresentado, mas também trouxe um novo padrão de exigência para a torcida. O Palmeiras, sob a liderança de um desses Sheik, poderia trilhar um caminho semelhante. Sob a direção de um dono que prioriza a contratação de estrelas, poderíamos ver jogadores de elite vestindo a camisa verde e branca. A torcida poderia encher o Allianz Parque para ver craques de renome mundial jogando com a camisa do Palmeiras. Isso traria não apenas um aumento nas receitas e na visibilidade do clube, mas também um sentimento de esperança renovada entre os torcedores.
Contudo, precisamos considerar que a chegada de estrelas pode também gerar um clima de competição interna, com jovens talentos lutando por espaço em um elenco repleto de nomes consagrados. Além disso, não podemos esquecer que essas mudanças podem influenciar diretamente a forma como o Palmeiras joga. O estilo de jogo poderá mudar, adaptando-se à filosofia do novo dono. Se ele optar por um jogo mais posicional e de posse, poderemos ver uma mudança na forma como os jogadores se posicionam em campo, como se movimentam e se comportam durante as partidas. Isso pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, pode trazer um futebol mais bonito e positivo, por outro, pode causar estranhamento entre os jogadores que já estão acostumados com uma filosofia anterior. Agora, imagina a pressão que isso geraria sobre o técnico do Palmeiras. A cada partida, ele seria cobrado por resultados, por desempenho e pela adaptação a um novo estilo. A pressão sobre os jogadores aumentaria, e a torcida, que sempre apoia, poderá se tornar exigente. Afinal, com grandes investimentos, vem grandes expectativas. E quem não sonha em ver o Palmeiras dominando o futebol brasileiro e sul-americano? Enquanto isso, a torcida continua fervilhando com rumores, e as redes sociais estão pegando fogo. Os palmeirenses estão ansiosos para saber o que vem pela frente, e os comentários já estão pipocando por aí. O que você acha que vai acontecer se um desses sheiks assumir o controle do Palmeiras? Você está animado com a possibilidade de grandes contratações ou preocupado com a perda da essência alviverde? Deixe seu comentário e vamos discutir isso juntos. Vamos dar uma olhada mais de perto na influência que o sheik tem no futebol brasileiro e como isso pode transformar a economia do nosso amado esporte. A presença de magnatas estrangeiros não é novidade, mas a disputa entre eles está criando um cenário inédito. O efeito cascata dos investimentos. Com a chegada de novos investimentos, um efeito cascata começa a acontecer. Os clubes que já estão estabelecidos, como o Palmeiras, sentem a pressão para se modernizar e atrair mais recursos. Imagine a cena: o Verdão, um dos gigantes do futebol brasileiro, lutando para não ficar para trás em um mercado cada vez mais competitivo. Essa disputa acirrada promete inflacionar o mercado de transferências, mas também pode trazer melhorias significativas nas infraestruturas dos clubes. Comparações com outros clubes. Vamos comparar com o Flamengo e o Atlético Mineiro, que já passaram por transformações semelhantes. O Flamengo, por exemplo, não só conquistou títulos importantes, mas também ampliou sua base de torcedores e melhorou sua capacidade de gerar receita. O Galo, após a chegada de novos investidores, se tornou um forte concorrente, mostrando que os investimentos podem trazer resultados positivos tanto em campo quanto fora dele. Esses exemplos são inspiradores, mas também nos fazem refletir sobre os riscos. A desigualdade no futebol brasileiro pode aumentar. Com clubes como Palmeiras, Flamengo e São Paulo competindo por investimentos de alto nível, os pequenos clubes podem ter dificuldades para acompanhar. A diferença financeira pode criar um abismo, tornando o campeonato menos competitivo e mais previsível. É uma faca de dois gumes. A chegada de novos investidores pode elevar o nível do futebol, mas também pode prejudicar a essência do nosso campeonato. A paixão da torcida e a torcida? A paixão alviverde é inegável. A possibilidade de ver o Palmeiras se tornando um grande clube europeu é empolgante. Mas isso traz preocupações. Será que a identidade do Palmeiras se perderá em meio a tantas estrelas? Muitos torcedores tradicionais temem que o clube se transforme em um mero produto comercial. As redes sociais estão cheias de reações, com opiniões divididas sobre o futuro do Verdão. Reflexão final então: qual é a sua opinião sobre a influência crescente do sheik no futebol brasileiro? Você acredita que teremos um Palmeiras ainda mais forte ou que isso pode trazer problemas para o nosso clube? Deixe seu comentário, porque a discussão é importante, e queremos ouvir o que você pensa. Agora, vamos dar uma olhada mais profunda na história do Palmeiras e como mudanças de comando podem ser um divisor de águas. O Verdão é um clube repleto de tradição e conquistas, e ao longo dos anos, passou por várias transformações que moldaram a sua identidade. Desde a sua fundação em 1914 até os dias de hoje, o Palmeiras sempre se reinventou, mas cada fase trouxe desafios e oportunidades. Um dos momentos mais emblemáticos foi a era da Parmalat nos anos 90, onde o Palmeiras viveu um verdadeiro renascimento.
A chegada de novos investimentos transformou o clube em uma potência, resultando em uma série de títulos, incluindo a tão sonhada Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 1999. A Parmalat não só trouxe dinheiro, trouxe uma filosofia de trabalho que priorizava a excelência em todos os aspectos do clube. Essa fase é um exemplo claro de como uma mudança de comando pode trazer não apenas recursos, mas também uma nova visão que resgatou a paixão da torcida. Por outro lado, também houve períodos difíceis, como o início dos anos 2000, quando o clube enfrentou crises financeiras e rebaixamentos. O que podemos aprender com isso? Cada mudança de comando traz consigo não apenas novas oportunidades, mas também riscos. A história do Palmeiras nos ensina que nem sempre o dinheiro traz sucesso garantido. Lembremos da era pós-Parmalat, onde grandes investimentos não resultaram em títulos e a torcida viu o clube passar por momentos de incerteza. A chegada de novos investidores, como o Sheik, pode abrir portas para um mundo de possibilidades, mas também pode resultar em um afastamento da essência do que fez do Palmeiras o que é hoje. A tentativa de se adaptar a um novo mercado pode resultar em decisões que não agradam a todos. A história nos mostra que a conexão com a torcida e a preservação da identidade são fundamentais. O Verdão não é apenas um clube, é um sentimento, uma paixão que transcende gerações. E é nesse contexto que a chegada de novos investidores pode ser vista como um novo capítulo na história do Palmeiras. A expectativa é que, com o influxo de capital, possamos ver melhorias na estrutura do clube, como novos centros de treinamento, investimentos em categorias de base, claro, contratações de jogadores que possam elevar o nível do nosso futebol. Contudo, isso não deve ser feito à custa da essência alviverde. A torcida quer ver um Palmeiras forte, competitivo, mas que também respeite suas raízes e sua história. O que nos leva a refletir: será que essa nova era de investimentos conseguirá manter o equilíbrio entre modernização e tradição? A história do Palmeiras é rica e cheia de lições, e agora, mais do que nunca, precisamos estar atentos para que as decisões tomadas não nos afastem do que somos. E você, torcedor? O que pensa sobre a possibilidade de mudanças radicais no Palmeiras? Você acredita que o novo investimento pode trazer uma nova era de conquistas ou que existe o risco de perdermos nossa identidade? Compartilhe suas opiniões nos comentários, porque cada voz é importante nessa conversa. Agora que exploramos todos esses ângulos diferentes, é hora de integrar tudo e refletir sobre o que o futuro reserva para o nosso Palmeiras. A disputa entre o Sheik pelo controle do clube é mais do que uma simples batalha de investidores, é um divisor de águas que pode redefinir o cenário do futebol brasileiro e a paixão de milhões de torcedores que vivem e respiram Palmeiras. A expectativa é de que essa guerra de investimentos traga não apenas títulos e sucesso em campo, mas também uma nova era de profissionalismo e estrutura no futebol brasileiro. Se o Palmeiras conseguir navegar nesse mar de mudanças, pode se tornar um clube modelo, inspirando outras equipes a seguir o exemplo. Contudo, a questão que permanece é: até onde iremos para manter a essência do que significa ser palmeirense? A pressão sobre a diretoria será imensa, e a expectativa da torcida, uma verdadeira montanha-russa de emoções. O que será que vai acontecer? A torcida alviverde, conhecida por sua paixão e entrega, certamente irá se manifestar a cada passo dessa jornada. Se houver contratações de peso, a euforia tomará conta do Allianz Parque, mas se as coisas não saírem como esperado, a crítica será dura e implacável. Além disso, precisamos considerar o impacto dessa disputa na identidade do Palmeiras. Os novos investidores estarão dispostos a ouvir a torcida? Eles entenderão a história e a tradição que o Palmeiras representa? O que isso significa para os jovens jogadores que são a base do nosso futuro? Serão eles valorizados ou apenas vistos como peças em um grande jogo de xadrez financeiro? Essas perguntas ecoam nas arquibancadas e nas conversas entre os torcedores. A torcida palmeirense é uma das mais apaixonadas do Brasil, e a sua voz precisa ser ouvida. A história do Palmeiras é rica e cheia de momentos de superação, e não podemos deixar que essa nova fase apague a essência do que somos. A conexão entre o clube e seus torcedores é vital, e essa relação deve ser preservada, independentemente de quem esteja no comando. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: o Palmeiras, como sempre, encontrará uma maneira de se reinventar.
Cada desafio traz consigo uma oportunidade, e a história nos ensinou que o Verdão sempre se levanta, mesmo diante das adversidades. A torcida, com sua garra e amor incondicional, será fundamental para guiar o clube nesse novo capítulo. Por último, quero saber a sua opinião, torcedor. Com tudo que discutimos, como você vê o futuro do Palmeiras com essa guerra de Sheik? Está empolgado ou preocupado? Deixe seu comentário e vamos juntos debater o que vem por aí. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos juntos nessa jornada, e o Palmeiras sempre será a nossa maior paixão. O que será que nos aguarda nos próximos capítulos dessa história emocionante? Vamos acompanhar e torcer juntos.